todos esses conceitos que nós estamos falando. Isso aqui já é um agente, certo? Então, eu posso usar uma ferramenta, eu vou usar a ferramenta chamada Make. Qual é o objetivo da ferramenta? Que ela seja simples para poder as pessoas entrar, a curva de aprendizado ser muito fácil. Esse é o nosso propósito. Depois que a pessoa entendeu o processo, entendeu como usar os recursos, ela vai para qualquer ferramenta. Porque eu acredito que todas ERP, todos os CRMs, de todas as empresas, elas vão migrar. Só que isso leva tempo. Então, o importante é a gente sair na frente e entender. Então eu posso pegar um microprocesso e automatizar. Por exemplo, responder e-mails, certo? Interno ou externo, e eu poder fazer isso de forma automática. Porque se alguém perguntar uma informação e não está disponível, né? E por que ele precisa perguntar informação? Porque ele não sabe buscar. Porque se ele buscar, ele não precisa de ninguém, certo? Então, olhando aqui, né, dentro dessa ferramenta, depois a gente vai entender ela, mas só para dar uma luz, certo? Eu posso estar usando, né, esse modelo aqui, ó, que seria um modelo de vendas automático. Imagina, qualquer empresa podia implementar um sistema de venda automático. Chegou no WhatsApp, ele identificou, né? Será que isso é texto? Será que isso é vídeo? Tá? Ao mesmo tempo, ele vai transformar, porque se for, aliás, desculpe, chegou a mensagem, ele foi lá para cima e identificou. É texto? Beleza, botou em variável. Não é texto, é áudio. Ele pegou e fez transcrição e botou na variável. Daí aqui embaixo eu pego a variável e venho, né, e vou fazer todo o processo aqui. Então o segredo sempre está onde? Na inteligência. A diferença dos RPAs que se implementa hoje para automação com inteligência artificial é que eu coloco capacidade dela tomar decisão, dela interpretar. Certo? Então, eu faço essa interpretação aqui. E daí eu peguei esse dado que chegou aqui, ele entendeu o que quer e ele delega. O cara queria informação, então vai lá para cima. Não, ele queria saber sobre produto, vai para cá. Não, ele queria saber sobre comprar, já queria comprar. Então ele detectou que não está todos os dados, volta, né, manda de volta para ele. Os dados estão completos, fechou a venda. Tanto que aqui, deixa eu dar um clique. Aqui vocês estão vendo que ele está já gerando, né, um código para que o gateway de pagamento gere para ele. E sempre mandando de resposta e gravando toda a conversa que tem. Agora, para quem já é programador, quem é tudo, ele olha e fica dizendo, não, que confusão é essa? É porque, como o sistema é simples, ele só trabalha em linha. Então duplica-se tudo sempre. Por isso que parece confuso, mas é muito simples. Tá? Daniel, consegui fechar um pouco das questões ou não? Eu entendi, mas GPT é para imagem, é isso? Isso. Por exemplo, o ChatGPT é um, e daí nós vamos trabalhar, né, quando a gente começar a trabalhar e discutir dentro da estrutura, né, a gente falou sobre automação. Mas agora a gente poderia dizer assim, bom, vamos falar então sobre inteligência artificial, né? E dentro aqui eu tenho um grupo chamado inema.ia. Qual é o objetivo aqui? Dar uma visão de conceitos. Então, por exemplo, se nós pensarmos em conceitos, eu poderia estar usando várias técnicas, né? Uma delas seria o RAG. Lembra que a gente falou do RAG? Que é um botãozinho que está lá dentro, de forma que transformar vetorial.
Só para vocês explicar um pouquinho sobre isso, é o seguinte: quando você tem uma informação, o gato comeu o... Qual seria a próxima palavra? O rato, o queijo, o veneno, né? O sapato, o não sei o quê. A probabilidade qual é? Esse é o problema. A inteligência artificial construída, ela é generativa. Ela vai gerar uma resposta para ti baseada em treinamento que ela teve. Então agora sim, a gente podia estar falando sobre toda a parte de inteligência artificial. E o que seria essa? Como ela começou? Inteligência artificial nada mais é do que dados onde que você vai treinar para descobrir padrões. Um padrão seria: o gato comeu o rato. Outro padrão: o gato comeu o queijo. Outro padrão: o gato comeu o chinelo. O gato comeu o dinheiro. E assim por diante. E aí, como é que tá? Como é que eu vou pegar e varrer uma base de dados de 1 trilhão de dados e ser uma resposta rápida? Então eu vou processar todas essas coisas e vou fazer o treinamento. E vocês imaginam pegar todos os dados e cruzar todas as possibilidades, e eu tenho que criar um algoritmo e uma forma de armazenamento de recuperação fácil. E esse modelo a gente criou, eles criaram um modelo chamado GPT, que é, né, transformação pré-treinada. Então foi treinado isso antes, e foi feita uma transformação por parâmetro. Então o que vale os dados antes é que nós temos uma base de dados que colheu 20 trilhões de dados e gerou uma inteligência artificial de 32 bilhões de parâmetros. De trilhões ele reduziu para bilhões. Mas esses parâmetros já são todo organizado para mim buscar. Então como é que se faz isso? Com vetor. Com um número. Então números é muito mais fácil porque tem uma hierarquia. Então cada palavra eu vou botar num número. Então seja eu organizar meus dados locais e transformar isso em vetor, ou eu vou fazer esse trabalho deles e transformar isso em vetor. Então quando tu transforma, né, isso, você transformou em vetor. Vocês viram que não sei se vocês viram o último mês que afetou as bolsas de valores dos Estados Unidos com uma inteligência artificial da China, chamado DeepSeek. Isso, né? Para quem não conhece, ela revolucionou, mas para quem conhece, talvez não, porque o DeepSeek, DeepSeek, tá? .com, ela faz a mesma coisa que o ChatGPT, em termos sim, em termos não. Tá vendo aqui à direita, Daniel? API Platform. Todas elas, se eu pegar uma outra aqui, Queen LM, deixa eu ver se deve ser .com, vamos ver se é .com. queenlm.com. E não, isso aqui eu digitei alguma coisa errada, ele queria me vender já o domínio. .ai, não é .com, tá? Certo? É uma outra LLM da China, da Alibaba. Qual é a diferença? Vamos esquecer o ChatGPT e comparar essas duas. A DeepSeek, ela foi treinada, certo? Com milhões, bilhões de parâmetros, só que eles usaram uma técnica que precisou só gastar, né, 6 milhões de dólares, 5 milhões e meio, para treinar. Já a Queen, ela usou 20 trilhões de dados
e treinou, e daí chegou numa ferramenta, né, parecida com o DeepSeek, só que ela gastou milhões e milhões e milhões, ela nem fala quanto. Mas a DeepSeek criou uma técnica de fazer com que reduzir o trabalho de treinamento. Agora, tanto a Qwen como a DeepSeek, se você quiser usar, você pode, baixa do GitHub ou da Hugging Face, ela é pública, porque eles fizeram open source. Tanto faz qualquer uma delas que tu rodar na tua máquina, Daniel, tu vai precisar um maquinão, talvez, de $500 mil. Certo? Por quê? Porque tu precisa GPUs, né, de 80 GB, babá. Então, né, uma coisa é você ter uma ferramenta, né, e ser treinada, e outra coisa é tu ter uma ferramenta e ser usada. Nós usamos treinamento, o termo, e nós usamos inferência. Inferência é o que tu faz com o ChatGPT. Inferência é o que eu venho aqui e digo start e eu vou falar com ela, né? E dizer assim, me liste tal coisa, né? Eu vou fazer essa aqui, me liste tal coisa. Então, né, eu conheço essas ferramentas todas e cada uma delas tem vantagens e desvantagens, certo? Então, se eu quiser usar alguma para venda e eu quero ter histórico do cliente, a DeepSeek não me serve, né? A Qwen talvez não me serve ainda, talvez eles implementam mais adiante. E o ChatGPT, ele implementou já, ou seja, as threads. Então eu tenho histórico daquelas conversas que eu usei um assistente para trabalhar, certo? Então são técnicas que tu vai usando. Então comercialmente eu vou usar cada uma delas. Agora, né? Eu tenho quantas inteligências artificiais? Muitas. Mas qual é a função? Ah, eu tenho inteligência artificial